Olá, meu nome é Felipe Carvalho, eu sou apresentador do programa RIMSA por uma cultura de não violência e convido você a estar conosco hoje, numa noite que vamos falar sobre o ego e como o ego se manifesta no mundo, como o ego se relaciona com o mundo, mais especificamente sobre as máscaras, que como um dos mecanismos de defesa que o ego arruma para lidar com o mundo. Espero que você esteja conosco. A gente tem falado, o propósito desse estudo, na verdade, é falar sobre quem a gente é chegar mais perto, pelo menos, de quem a gente é, de entender, né? De fazer a cabeça, a mente entender mais ou menos quem a gente é e quem sabe isso ajudar a azeitar o caminho para o coração. A gente entender de verdade quem a gente é. E a resposta para essa pergunta, surpreendentemente, é muito fácil. Porque já foi dito milhares de vezes, a gente ainda não entendeu, mas isso está claro. A gente é Deus, a gente é amor, isso que a gente é. Se existe alguma força que criou a gente, alguma causa não causada, se essa causa é amor, não tem como ter saído nada diferente de amor. Então é isso que a gente é amor. Só que falar assim desse jeito, infelizmente, não causa um insight de falar, é isso que eu era, isso que eu sou, né? Eu não estava lembrando, mas é isso que eu sou. Então pronto, agora eu sou amor e vou começar a agir como amor. Infelizmente não funciona assim, porque a gente está há bastante tempo, bastante convencionado pelos traumas, pela dor causada pelos traumas e principalmente pelas defesas que a gente arruma para lidar com essas dores. Isso convencionou que a gente haja a partir dessas defesas e não a partir do amor, a partir do amor. Quanto tempo a gente está fazendo isso? Quantas encarnações a gente está agindo desse jeito? Quanto tempo nessa vida a gente não está agindo desse jeito? Então a conscientização da nossa natureza é uma caminhada, um processo, que em geral envolve sentir bastante dor até a gente não aguentar mais. Envolve sofrimento, em geral. Envolve muito sofrimento até o ponto de falar, não é possível que a minha existência é isso, a nossa existência é isso. E aí a gente começa a querer acordar desse sono, dessa ilusão de quem a gente não é. Existe uma identificação exagerada com essas dores, e não com as dores, mas principalmente com os mecanismos que a gente arruma para amortecer a dor, para diminuir a dor o máximo possível, porque a gente precisa sobreviver. E aí a gente arruma mecanismos para isso. Então o que a gente tem feito aqui, nesse nosso estudo, é basicamente falar de quem a gente não é. Primeiro porque é a maior referência que a gente tem. A gente está muito mais identificado com quem a gente não é. A gente age a partir de quem a gente não é. Então a gente tem bastante essa referência. Então é mais fácil da gente
se conectar com isso, da gente entender isso. E segundo, porque a nossa mente funciona de forma binária, né? A gente tem falado isso bastante. A mente funciona como se fosse um computador. Sim ou não, certo, errado, bom ou mal, dor, prazer. Então, quando a gente fala do que a gente não é, a gente está usando o mecanismo da mente. A gente está negativando uma impressão que a gente tem da gente mesmo. Tipo, sabe tudo aquilo que você sabe sobre você, que você entende sobre você? Sabe quando você se entende por ansioso, preocupado, magoado? Então, sabe tudo isso? Você não é isso. É o que a gente está fazendo. São as melhores referências, infelizmente, do que a gente tem para a gente mesmo. E a mesma coisa, a gente falou só sobre as, digamos assim, o que é feio, né, do que a gente não é, mas existe o que é bonito do que a gente não é. Sabe essa pessoa boazinha que aceita tudo? Sabe essa pessoa que acha que não precisa de mais nada porque já é bom o suficiente? Que por algum motivo acha que tem mais direito do que os outros, que é melhor do que os outros? Sabe isso? Você não é isso. São as referências que a gente tem sobre a nossa identidade. E tudo isso, ser bonzinho, ser orgulhoso, ser vaidoso, ser magoado, são todos mecanismos de defesa de uma dor inicial, principalmente de uma carência não atendida. O vaidoso não é aquele que precisa de reconhecimento? Ou vocês conhecem algum vaidoso que não precisa estar se mostrando muito bom, muito bonito? O vaidoso, ele precisa estar em evidência. Ele precisa ter a sua vaidade reconhecida, porque senão não seria vaidade, seria outra coisa. Então existe uma necessidade de reforço ali, seja da vaidade, seja da mágoa, seja de qualquer outra identidade que não é a gente, que a gente acha que é a gente, mas que não é a gente. O que a gente está dizendo é isso. Isso não é você. Você é outra coisa. Apesar de que isso faz parte, uma parte importante da sua história, da minha história, essas ilusões de quem nós somos, isso não é a gente. Isso trouxe a gente até aqui, isso ajudou, esses mecanismos nos ajudaram a chegar onde a gente está, a agir no mundo, mas até agora foram só mecanismos. Foi só artimanhas que o ego utilizou para sobreviver, mas muito principalmente para poder continuar no comando, para poder continuar existindo. O ego é aquela entidade, recapitulando, né? A gente tem falado bastante sobre isso. O ego é aquela entidade que nasce a partir da ilusão de separação. É o momento em que a gente se individualiza, o momento em que eu crio o eu individualizado. Se existe o eu sou separado de você. O eu é separado de Deus, o eu é separado do amor. E com o eu, crio o meu cria os desejos, e os desejos criam os sofrimentos. Falei rápido porque a gente tem falado sobre isso bastante. E sempre vale recapitular, que a gente esquece bem rápido. Hoje, e até agora eu falei bastante sobre aquelas entidades que nascem a partir dos mecanismos de defesa, a mágoa, a vaidade, o orgulho, a mentira, a inveja, por exemplo. Eu estou basicamente falando sobre o relacionamento do ego com o mundo.
Porque existe um relacionamento do ego comigo mesmo, né? O ego me enganando que eu preciso dele para sobreviver, que eu preciso dele para ter controle, que eu preciso dele para me relacionar com as pessoas que me magoaram, que me machucaram, e eu preciso ficar sempre atualizando, voltando no passado. Como se eu precisasse dos pensamentos para me proteger de alguma coisa. Digamos que isso é o ego se relacionando com mim mesmo. Mas existe o relacionamento do ego com o mundo. E esses mecanismos de defesa que o Prem Baba chama de matrizes do ego, e é muito interessante esse nome, né? Uma matriz é uma fonte inicial de informação. Essa fonte inicial de informação do ego, e aí já é uma interpretação minha, né? Ela guarda as informações daquela dor inicial, que precisa ser generalizada atualizada para que a pessoa se sinta protegida. E tudo isso é uma ilusão, uma mentira. A gente, muito pelo contrário, as matrizes do ego ou esses mecanismos de defesa, não sei se vocês já perceberam, mas eles geram mais problemas. A inveja, ou a mentira, ou a vaidade, o orgulho, eu não sei vocês, mas eu não vejo ele protegendo ninguém de nada. Pelo contrário, cria mais necessidades. E, por consequência, cria mais frustrações. Cria mais problemas. O problema é acessar essa fonte inicial que gerou esses mecanismos de defesa. Só que hoje, especificamente, eu queria focar mais em uma das formas pelas quais o ego se relaciona com o mundo, que são as máscaras. A máscara não é está longe de ser um conceito novo, né? Jung falou sobre isso, persona. O fato é que existe uma tensão, uma fricção entre quem eu sou de verdade e quem eu acho que eu deveria ser. E o Winnicott, que fala sobre isso, sobre o falso self e o verdadeiro self. O falso self é quando a criança aprende que ela tem que assumir uma personalidade para poder agradar os pais, para poder se sentir amada pelos pais. Ele diz que para isso, é necessário um enorme dispêndio de energia para manter a máscara. Existe, voltando para o falso self e o verdadeiro self do Winnicott, o verdadeiro self é basicamente aquele que age a partir e pela espontaneidade. É o que é espontâneo, o que é natural da criança e da pessoa. Se a pessoa está conectada com o verdadeiro self, ela está agindo com espontaneidade. E se a pessoa está agindo pelo falso self, ela está agindo pela máscara, por aquilo que ela acha que ela deveria ser. E a máscara, ela serve, ela vem a calhar, ela vem ela vem exercer uma função no momento dessa ruptura de espontaneidade da criança, principalmente. As crianças são espontâneas, necessariamente. É isso que define uma criança, basicamente. Só que ela vai aprendendo a reprimir a espontaneidade dela. Por milhões de exigências e convenções do mundo, mas muito principalmente pela não espontaneidade dos pais. Os pais têm também a máscara deles, têm também as questões, as fragilidades deles que existem também para agradar os pais, é uma coisa bem geracional, sistêmica.
E aí os pais, por serem muito poderosos e também por não terem consciência das máscaras ou de quem são de verdade, da espontaneidade que elas queriam ter, acabam transferindo essas convenções, essas exigências para as crianças. E as crianças perdem a espontaneidade, vão perdendo de pouco em pouco a espontaneidade. Com reforços negativos, né, principalmente. Não faz isso, se você fizer isso, o pai às vezes dá um gelo, né? A criança faz uma coisa errada, o pai dá um gelo quando não dá um tapa, ou quando não dá um grito, ou quando não começa a agir com irritação. A criança não quer o pai agindo assim com ela. Ela vai começar a agir de acordo com o que faz o pai ou a mãe, dar atenção amorosa para ela, e não atenção rigorosa ou atenção negativa, digamos assim, né? Também outras máscaras, né? Não outras máscaras, mas gera também outros sentimentos, como o medo do abandono, a rejeição. Principalmente. Isso gera, bem colocado, na verdade, porque isso é o que acontece primordialmente. O medo de ser abandonado, medo de ser não amado, medo do desamor mesmo. Porque é isso que todo mundo quer, toda criança quer. Como a gente é amor, a gente quer se conectar. Ela na sua pureza, até o presente momento, é só o que ela quer. Exato, exatamente, só isso que ela quer. É só isso que todo mundo quer, na verdade. É só isso que todo mundo, não é que todo mundo quer, mas é a isso que todo mundo aspira. De diferentes formas. A fusões entre pessoas, né? O amor, não é isso? Fusão. E aí a gente está, em geral, procurando por isso. Seja no amigo, seja no companheiro, seja no pai, seja na mãe. Só que quando a gente vai procurar isso no pai e na mãe, a gente, em geral, tem que passar por esse filtro daquela mágoa, daquele medo inicial do desamor dos pais, que é uma coisa muito forte para uma criança. Então a criança, o que ela faz? Ela, por ser pequena e por ainda não ter um discernimento de entender que aquilo é uma questão específica, que os pais estão imputando e tal, ela muda. Eu vou agir como meu pai quer que eu aja, como minha mãe quer que eu aja, para eu poder ver se eu consigo algum amor deles. Não que olha, eu não estou dizendo que o pai não ama o filho. 99% de todas essas vezes, o pai e a mãe amam o filho, e muito. Mas, por inconsciência, não conseguem separar o que é expectativa frustrada deles e o que é cuidado de verdade, aconchego e tal. É muito fácil fazer essa mistura, porque a gente não está se questionando. Em geral, a gente está vivendo. Está deixando a mente atropelar. Automático, completamente. Quantas vezes a gente para e questiona o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, quais são as minhas frustrações, o que eu tenho de desamor, Nunca. Quantas vezes a gente para fazer silêncio? Porque é só no silêncio que essas respostas surgem, né? No barulho é o automático. É só no silêncio que a gente pode tirar do automático e se questionar. Então, assim, nessa ruptura da espontaneidade da criança, nas mini rupturas, né? A gente está falando ruptura como se fosse um momento só, mas para a gente poder avançar de forma pedagógica, digamos. Mas é nessa ruptura que entra a necessidade da criança de dissimular a espontaneidade. Porque a espontaneidade dela estava criando problema para ela. Estava criando o desamor dos pais. Às vezes a espontaneidade de uma criança tem uma tendência pita, ariana, vai fazer barulho, brigar, falar alto. O que ela vai acontecer? Ela tem que ser corrigida. Ela vai ter que se resguardar, ter uma atitude que não é dela, não é da natureza dela. A máscara vem para isso, para
para dissimular a espontaneidade, a natureza da criança. E eu estou falando da criança, mas eu estou falando da gente. Estou falando do momento em que a gente criou uma máscara para sobreviver e a gente está levando ela até hoje. Porque existe esse medo inicial do desamor. Então a máscara serve essa função de dissimular a espontaneidade. Mas também junto com isso, junto com esse processo de se ver como inadequado, como errado, existe também, naturalmente existe um processo também de negação. Isso que eu estou fazendo só pode ser ruim. Eu preciso reprimir isso, eu preciso negar isso, eu preciso encobrir. E a máscara é um excelente mecanismo para isso. Eu sou brigão, mas eu não posso ser brigão, porque quando eu brigo... E olha que a gente está falando de não violência, viu? A gente está falando de ahimsa, e eu estou dizendo que se você é brigão e você reprimiu, precisa voltar aí para se reconectar com essa natureza brigona e ver como canalizar isso de um jeito não violento. Mas digamos que eu seja brigão, minha natureza é essa, e eu não posso ser brigão, eu vou vestir a máscara de boazinho. Às vezes meus pais não sabem lidar com esse tipo de conflito, não sabem lidar com os meus conflitos como brigão. Eles fizeram de tudo para eu ser bonzinho. Inclusive me reprimir, inclusive dizer que eu estava errado, inclusive dizer que isso era inadequado. O que eu faço? Eu visto uma máscara de bonzinho. Aceito tudo. Eu tenho falado muito dessa máscara de bonzinho, porque como a gente está falando de não violência, de amor, de etc., eu quero enfatizar que chegar no estado de não violência e de amor não é ter máscara de bonzinho, é realmente chegar lá, é passar por essa máscara. É estar num estado em que as nossas defesas não são ativadas. Mas assim, por exemplo, uma criança, se for da natureza da criança, que é espontânea, que vai fazer barulho, e ela tá num meio social e o pai automaticamente fala assim, fala baixo, tá incomodando. E quando a gente convive nesse meio social, algumas, assim, pelo bem do todo também, não é se reprimir, mas assim, como educar também essa criança para que ela não se reprima, mas que ela também saiba... Porque também não dá pra gente fazer tudo, né? Sim, vai. Eu vou... Sobe na escada, desce de ponta cabeça, enfim. Eu, pessoalmente, não vou responder a sua pergunta porque eu não sei. É muito complicado. Eu tô só colocando eu tô colocando o problema. Não, sem solução. Tô despertando o problema. Tô despertando o problema. Eu não sei, é difícil mesmo. Porque assim, por exemplo, várias vezes a gente tá num avião, aí tem aquela criança lá Sim. sacode a cadeira, bate, grita. Tipo, quem tá na frente vai ficando irritado, né? Eu e aí vou- o eu pai vou socar a cara dele. Então, aí o que o pai faz? Reprime. Eu vou pedir ajuda pro meu pediatra aqui. Por favor. Educar com amor, mas em algum momento você acaba reprimindo aquela natureza da criança, né? Você imagina o seguinte, normalmente quando a gente pensa numa situação dessa, a gente pensa a partir do nosso adulto, da nossa criança reprimida, que nós fomos. Porque se você imaginar que uma criança que está dentro de um avião, esse exemplo que você citou, e que ela precisa de espaço, de movimento, e que ela está num ambiente de confinamento e que aquilo pode irritá-la e ela quer brincar, quer se comunicar, quando eu me incomodo com isso e eu quero reprimir a criança, eu estou reprimindo a minha criança, certo? Porque você imagina, não, ela é uma criança, a criança precisa de espaço, então vamos acolher, vamos brincar, vamos distrair. Essa seria a maneira adequada, né, de você... Usar outras distrações, para que a criança não seja ruim nem para o todo e que ela não fique reprimida. Então, quando você não tolera aquilo, você fica irritado,
É porque aquela espontaneidade da criança está batendo numa ferida sua. Está batendo numa dor sua. E é o que a gente vê. E é o que a gente vê muito com os pais. Então, a questão da educação mesmo, né? As pessoas falam assim que pedem para a criança calar a boca, ou então para a criança ficar quieta. Ou então tem um exemplo que é muito interessante, que é uma criança briga com a outra, ou bate na outra, e aí o professor, os pais falam, faz carinho, pede desculpa, que é uma das maiores atrocidades que a gente comete contra uma criança. Porque dentro da nossa inconsciência, nós estamos, primeiro, ensinando essa criança a mentir. Segundo, que é ela abrir mão da verdade dela, do sentimento dela, para agradar alguém. Então, eu vou ser bonzinho para poder agradar meu pai e minha mãe, então eu vou ficar quieto. Mas aquilo não é a verdade dela. O sentimento dela é outro. É outro. Você se coloca no lugar da criança, você imagina, você está no trânsito, você está num balão, numa tesourinha, e aí a pessoa para e você... Né? Ou então você está fazendo o giro, né? E alguém chega e gosta do seu carro. Você para o carro e você sai bravo, porque você está atrasado, porque para o trabalho e aconteceu isso. O seu impulso inicial é de ir lá dar uma tapa na pessoa, por exemplo. Mas você já foi reprimido, você já teve todo um verniz, um polimento social, e você pensa, bem, esse cara pode estar armado, ou então ele pode ser um professor de jiu-jitsu, ou então ele pode ir à delegacia abrir um processo contra mim por agressão. Você processa um monte de coisa e aí você chega na pessoa, já chega leve, né? O seu sentimento não era aquele, mas o que lhe reprimiu faz com que você chegue daquela maneira. Mas se eu chegar para você e falar, não é nada não, vai lá, abraça o fulano, você vai? Não. E você quer que o seu filho, na escola, que bateu no amiguinho, vá lá e peça desculpa, ou então fala, faz carinho. O que você quer que essa criança faça? Né? Bom, Mas aí você faz o quê? Entendeu? Assim, eu concordo com isso, mas é muito complicado hoje, assim, por exemplo, então deixa bater. Não, mas é que tá, a questão não é o deixa bater. Então, é o que você não pode fazer. Dar os valores para a criança, que é o da simulação, que é o da mentira. Quando você imagina que você não vai agredir o outro cidadão na rua, isso tem um princípio básico, que é eu não posso invadir a integridade física do outro. Ponto. Né? Para a criança é a mesma coisa. Se a criança tem um ímpeto de agredir a outra, ou de vir me agredir, eu posso falar, olha, eu não quero apanhar. Ou então, o seu amiguinho não quer que você bata nele. Se não está entrando no julgamento da criança se o que ela está fazendo é certo ou errado. Você está só dizendo, olha, você pode ir até onde você não invada o outro. É a forma de ensinar. Mas eu acho que tem uma outra questão aí nisso, exatamente nisso, que é meio fundamental, que é a confiança, né? Assim, quando a criança confia nos pais, quando ela entende que os pais não estão agredindo a espontaneidade dela, eu acho que muito mais facilmente a criança vai atender, principalmente ao exemplo do pai, porque ela confia. Se essa é a pessoa, essas duas pessoas elas são centradas, equilibradas, porque assim, acho que o primeiro passo, a primeira característica de confiança de um ser humano para o outro é quando a pessoa entende que o outro tem equilíbrio. E a criança entende isso dos pais, são pessoas que têm equilíbrio, que vão trazer para ela um caminho que não vai agredi-la, sabe, nesse sentido de não tirar a espontaneidade dela e que estão, né, fazendo o melhor para ela de verdade, não o melhor para os pais. Eu acho que é muito mais fácil a gente ter crianças, né, que atendam aos exemplos dos pais. Educar com exemplo. Educar com exemplo. Só que não adianta educar sendo exemplo se a criança não confia. Mas isso na verdade não é só na criança. O amor, ele só nasce quando tem confiança.
A antítese do amor não está longe de ser ódio. A antítese do amor é medo, é insegurança. Não tem como você amar uma pessoa se você desconfia de qualquer coisa. Não desconfia que, sabe, de qualquer coisa que ela vai, não sei, assim, sabe, a confiança é a base do amor. Mas é uma confiança não dela, na verdade. Confiança e respeito. Pois é, mas a confiança não é da outra pessoa, é uma confiança de que tá tudo certo, sabe? Que você está no lugar certo, do jeito certo, que aquela pessoa está no lugar certo, do jeito certo, que ela chegou naquele ponto em que ela está, porque é isso que tinha que acontecer. É uma confiança no universo, sabe? Em Deus, em que as coisas estão andando como tem que andar, sabe? Estando nessa confiança, a gente ama, naturalmente. Eu acho que é a mesma coisa com a criança, né? A mesma coisa. Uma criança desconfiada, uma criança que tem medo, né? Que não, às vezes os pais não têm coerência, por exemplo, um dia briga pela mesma coisa, no outro dia faz carinho pela mesma coisa, não tem essa confiança, essa previsibilidade. Eu entendo que naturalmente a criança vai ter um pouquinho mais de dificuldade de estar no seu próprio centro de espontaneidade, sabe? Que o seu próprio centro é muito diferente da criança A, o centro dessa criança é diferente do centro da criança B. E o grande erro de quebrar a espontaneidade das crianças é que elas sejam uma coisa. Fulaninho é tão quietinho, você não é. E você pode ver as associações. Quando você fala confiança, normalmente o que está associado a isso é o respeito, né? Quer dizer, se você respeita, você vai ter confiança. E medo está ligado à violência. Violência. Você tem que se defender. Agora, uma forma também não seria conversar com a criança e entender o que levou ela a tomar essa atitude também? Sim. Porque às vezes, sei lá, a outra criança, não botando a culpa no outro, né, mas a outra criança pode ter feito alguma coisa que ela reagiu. Então, às vezes também seria ideal você entender o porquê que ela está reagindo dessa forma também violenta. E aí é onde você também pode trazer a ideia de que não é porque um fez com você, agiu com violência, que você também tem que agir com violência. Isso é uma coisa bem interessante, que é o seguinte, a criança, ela, até uma certa idade, ela entende muito mais a linguagem do afeto, do acolhimento, que não precisa muito do entendimento, né, que não precisa de muitas palavras, do que a linguagem racional, a linguagem mental do discurso. Se você vai conversar com a criança e você tenta entender as coisas assim muito no racional, pela 10ª palavra, essa criança não está acompanhando mais a sua conversa. Certo? A criança, ela vai assim, as coisas têm que ser muito curtas e muito diretas. E uma coisa muito importante, nós estamos tão distraídos, né, com tanta coisa, que a gente hoje não se conecta mais com o que está dentro. O que está dentro? Sentimento. A gente está com os sentidos muito voltados para fora, né, para a informação. Então, se você pega uma criança que cresce sem que os sentimentos sejam nomeados para ela, por exemplo, você vê que a criança está triste, você pergunta: meu filho, você está triste? Meu filho, você está aborrecido? Minha filha? Ou seja, se você não nomeia os sentimentos, dificilmente ela vai reconhecer né, quando ela sente, ela tem o sentimento, mas ela não entende aquilo, porque aquilo não foi nomeado para ela. Então é muito importante que você fale no sentido de que você tem que estar atenta, observando a criança e nomeando, tentando que ela se conecte com aquilo que ela está sentindo e que ela possa expressar dessa maneira. Mas hoje a condição de expressão do sentimento é muito pequena. Se você for falar em sentimentos, a gente expressa muito pouco. Sim. E nessa esteira que você disse, até para a gente avançar no nosso tema sobre máscara, eu entendo que se a criança está no centro dela,
assim, espontânea no sentido de que ela está feliz com aquilo, ela aceita aquilo, né? Ela não precisa se encobrir, não precisa nada. Eu entendo que ela reagiria pouco, porque muitas das vezes que a gente reage, a gente está reagindo muito para controlar a situação, né? E controlar como que o outro está me vendo. Se vai um amiguinho e bate nela, ela tem que mostrar que ela não leva desaforo para casa, que ela é forte também. Não é assim que a gente age? Olha que interessante, eu estou vendo aqui, lembrando meu filho criança. Diversas vezes eu tinha vontade de chegar na escola e sair dando tapa em todo mundo, porque o João Vitor, ele quebrava um dedo dele. Quantas vezes aconteceu diversas coisas que ele ia para casa chorando, mas ele não revidava. Aí quando ele chegava em casa chorando, eu tinha vontade de ir lá e bater na pessoa. Pois Diversas vezes. E assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele mascarava para os outros. Não, aí Não. Mas assim, é porque eu acho que a gente deu tanto amor que ele não queria, tipo, pagar com o mesmo... Eu acho que mascarar seria se ele agisse na violência. É isso que é importante, porque não tem, a criança pode querer revidar com violência, pode acolher aquilo, pode ser uma criança pacífica. O importante é que isso seja dela. Não é dele, porque ele é mega amor. Então, mas é isso que a gente está falando, é bom frisar isso. Eu sou amor também. Agora que Agora eu sou amor. Agora, quando nada funciona, tem uma coisa muito legal que é a terapia do pão de queijo. Pão de queijo? Terapia do pão de queijo. É na testa, é um lugar assim que funciona também. Como é que é? Quando a criança está penteira, você joga um pão de queijo na testa da criança. Ah, entendi. Essa piada interna. Tá boa. Olha só, é muito importante, eu quero frisar isso. A gente eu não quero dizer para vocês como agir, o que fazer, como não fazer. Eu não tenho a menor capacidade de fazer isso. Eu estou tentando entender, eu estou tentando descobrir como eu ajo na minha vida, muito menos dizer isso para qualquer pessoa. O que eu estou querendo trazer para vocês, com essa conversa, e com todas as outras técnicas que a gente vem trazendo de yoga, de meditação, etc., é achar o lugar dentro da gente em que a gente está firme, em que não tem nada nem ninguém que nos tire dali, porque é quem a gente é, chegando na nossa essência, se fundindo com ela, assim, todo o resto acontece. A gente vai saber como agir em qualquer situação, porque aí a gente vai agir sem medo. Aí a gente vai agir sem defesa. E é o lugar em que a gente não precisa ser nada. Porque a gente não é nada, na verdade. A gente é amor. Se você é amor e eu sou amor, a gente é uma coisa só. Então, é o lugar em que eu não sou nada e ao mesmo tempo sou tudo. Então, eu preciso de máscara, eu não preciso, sabe? Preciso de máscara, não preciso de defesa. Sabe? É aquele momento em que a gente pode ser torturado, colocado numa cruz e pedir perdão para todas aquelas pessoas. Você acha que essa pessoa, Jesus Cristo, precisava se vingar de alguém? Precisava mostrar alguma coisa para alguém? Ele sabia exatamente onde ele estava, que era no amor, que era o amor. Só isso basta. A gente podia acabar a conversa aqui. Quando eu digo que a gente não é mágoa, que a gente não é preocupação, ansiedade, que a gente não é a máscara, que a gente não é a defesa, eu estou dizendo que tudo isso é completamente dispensável, completamente desnecessário. Que é muito possível a gente ver, e a gente é dispensável nesse mundo, né? Não é depois que a gente morrer e for para o nosso lar, ou para o céu, para qualquer outro lugar. É nesse mundo mesmo. Esse mundo é de amor. Não é possível que
a causa não causada, Deus, ia causar um mundo que fosse feito para sofrimento. Quem causa isso é o desamor na gente. São todas essas vezes que a gente passou por desamor, que a gente achava que merecia alguma coisa e não recebeu, que a gente achava que fulano não deveria ter feito tal coisa e fez. São todos esses momentos que a gente guardou, que a gente atualiza e que a gente age a partir deles, inconscientemente, porque quem age são eles, são essas entidades dentro da gente, são as defesas, as máscaras, etc. Nos raros momentos em que a gente age de verdade, a gente age, e é raros, mas cada vez menos raros. São os momentos que a gente age com a sabedoria eterna, sabedoria divina, porque é isso que a gente é. Então não precisa ter medo nenhum de não saber como agir em determinados momentos. Você está pensando em ter filho, você vai encontrar uma pessoa que você tenha que se defender. Essa é a confiança do que a gente estava falando. Ter confiança de que vai chegar nesse momento, você está conectado, confiança de que você vai saber como agir, e nada importa. Nada. Está um inferno em volta de você, mas dentro de você está o céu. E em volta de você, na medida do tamanho do céu que você tem dentro de você, vai ser o tamanho do céu em volta de você. Você vai sentir isso. As pessoas vão sentir isso. Não importa o que acontecer com você, você vai estar se sentindo no céu. O céu a gente carrega dentro da gente, o inferno também. É um ponto, é um lugar dentro da gente que todo mundo já sentiu em algum momento, seja por mais efêmero, por mais rápido, por mais fugidio que foi, todo mundo já sentiu. Seja naquele momento lá que você está com a pessoa que você ama, está vendo o pôr do sol, a lua cheia que está hoje, sabe, você para e fala, cara, não existe hoje, não existe ontem, não existe amanhã, não existe nada. Só existe isso que está acontecendo agora. Nesse lugar, não existe, como não existe mais nada, não existe nenhuma necessidade de controlar a imagem, de negar certo ou errado, de negar quem eu sou, não existe mais nada além disso. Tudo isso, todo o resto que não seja amor e dar amor é completamente irrelevante. A gente vai usando, na medida que a gente vai conseguindo, ficando cada vez mais nesse lugar, a gente vai usando as coisas do mundo para isso, para dar amor. Porque se a gente está nesse lugar de conexão com o amor que a gente gente está necessariamente no nosso Dharma, né? No nosso propósito. A gente se encontra lá. A gente sabe para onde que a gente tem que ir. A gente tem tanta confiança nisso que as incertezas também ficam irrelevantes, que elas vão existir. A gente está no Dharma, está no propósito, não quer dizer que a gente sabe exatamente para onde a gente está indo, que sabe exatamente o que vai acontecer. A gente só sabe que vai dar tudo certo. E sabe mesmo. Tanto que não tem nenhum medo envolvido. O que existe é só viver nesse propósito, doando o que a gente tem de dons e talentos, entregando e se doando. Aí aparece uma pessoa, um lugar, um momento em que a gente vai doar esse dom e talento, a gente doa. Aparece outro, a gente doa e vai indo, vai indo. Não existe controle.
como diz Prembaba, navegar no mar da incerteza sem nenhuma garantia. Porque a garantia é dispensável. A gente sabe nessa hora que mesmo que a gente for torturado e crucificado, a gente ainda vai estar no amor. A gente vai estar pedindo perdão. A gente ainda vai estar disposto a voltar um pouquinho, uns dias depois e continuar falando de amor. Né? Um outro exemplo, a gente vai estar disposto a largar palácio, largar uma vida de realeza e viver na busca por si mesmo, e alcançando essa busca, nada mais importa. Tem uma linhagem de mestres budistas, infelizmente não vou lembrar o nome, que a forma de eles passarem do mestre para o discípulo, né, a guiança, né? Agora você é um mestre, entregando para o discípulo uma vasilhinha de esmola. Eu acho isso muito lindo. Agora você está pronto, você é mestre, toma sua vasilhinha de esmola. Não precisa de mais nada. Você não precisa de absolutamente mais nada, porque agora você é mestre de si mesmo. A gente precisa urgentemente acabar com moralismos e regras do que é desejável, indesejável, bom, ruim. Tudo isso é besteira, gente. Quando a gente entra nesse caminho de espiritualidade, a gente tende para isso. Porque vamos parar de comer carne, todo mundo. Porque o certo é isso. Vamos parar de agredir o outro. Tudo isso é irrelevante se a gente entender que o caminho é se encontrar com o coração. É se fundir ao amor que a gente é. O resto é resto. O resto, imagina a gente estar conectado com o amor, a gente doar amor. Imagina o que a gente não vai criar em volta da gente. Tem muito dessas regras de certo e errado, desses moralismos que afastam muito a gente desse caminho, né? Assim, padrões de beleza, o certo é ser magro, ter esse corpo, ser rico, ser isso, ter aquilo. Perda de tempo, gente. E aí, às vezes a gente até tem boa intenção, né? A gente tem isso tudo, tem... Mais uma vez é uma criança ferida, né? Porque você precisa estar dentro de um padrão para se sentir aceito. Uma máscara, né? Uma máscara de bem-sucedido. Hoje em dia está cada vez mais fácil com a rede social, né? Máscara de bem-sucedido, máscara de... Enfim, de rico, de... Sabe? E aí, de novo, vamos voltar. Não é certo, não é errado. Se o seu propósito é ser rico, que ótimo. Faz parte de quem você é, do que você pode trazer para o mundo, dos seus dons e talentos, que ótimo. Agora, se faz parte da sua máscara, isso provavelmente está te trazendo sofrimento. E é isso que a gente não quer. Se faz parte de quem você é, ser secretário-geral da ONU, presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, você tem milhares de possibilidades de doar os seus dons e talentos. Isso vai te trazer honrarias e tudo, mas se você está no seu propósito, essas honrarias são completamente secundárias. Isso é até um indicativo. Como é importante isso para você? Quanto que isso é importante? Se você não tem, te faz te sentir muito inferiorizado. Se você tem, te faz se sentir muito superiorizado. Deve fazer, se é esse o caso, vale investigar por que você precisa disso. Quem é
o mestre do Yogananda, Lahiri Mahasaya, ele, quando o mestre dele, o Babaji, veio começar com ele o propósito dele, o Babaji falou, olha, antes da gente continuar, eu sinto que existe ainda uma questão kármica, existe um desejo ainda de ter um palácio. E eu não vejo você se desapegando do palácio enquanto você não tiver o palácio. Então eu vou te dar um palácio para você ver o quanto é irrelevante. E ele teve um palácio. E foi a primeira, e se eu não me engano, ele entrou uma vez, olhou lá, era cravado com pedras preciosas e tudo, né, que era uma estética oriental, né? Tal, ele olhou e falou, entendi. Tá bom, não preciso mais disso não. O que você quer que eu faça? E aí, se eu não me engano, foi quando ele se iluminou, Lahiri Mahasaya. A gente não ia entrar nisso, mas é legal isso, né? Isso que você falou, porque muitas vezes às vezes a gente tem uma mentira tão grande, chamada desejo, de que a gente precisa de alguma coisa para ser feliz, para estar bem, para que aquela minha ferida inicial seja curada, que a gente não sossega enquanto a gente não tem aquilo. Pensa bem quando a gente compra alguma coisa sem a necessidade dela, quando a gente compra alguma coisa porque a gente tem o desejo dessa coisa. Quantos dias demora para essa coisa perder o interesse? Deixar de ser interessante? Estou falando alguma coisa que não é verdade? Não é assim? Nossa, aquele carro, nossa, maravilhoso, lindo, né? Eu preciso dele. Nas primeiras semanas, você não pensa em outra coisa além do seu carro, o cheiro do seu carro, tudo é... Mas rapidinho isso para de ser verdade. Porque o seu desejo mentiroso foi até de conquistar alguém, né? Conquistar alguém. Às vezes, quando não é amor mesmo, quando é conquista, né? O interesse passa rapidinho. Quando tem a ver com o ego, para amortecer alguma coisa do ego, para alguma coisa, rapidinho passa. Isso poderia comparar-se como um mundo ilusório, não? Um mundo do Maya, não? Sim, mas é um mundo ilusório, é Maya, né? Então, que nos leva como ego os desejos, não? Nos revela a verdade, o verdadeiro sentido da vida, não? Sim, eu achei bom você ter falado disso, porque é o que eu estou falando desde o começo. Você não é isso. Você não é a máscara, você não é o sofrimento, você não é o desejo. É ilusão, é Maya mesmo. Maya é uma palavra que, em sânscrito, que significa, se eu não me engano, sânscrito, que significa ilusão. Que o mundo material existe para que a gente haja no mundo, para que o ego, a matéria, o dinheiro, tudo isso é legítimo e importante, mas para que a gente use essas coisas para agir no mundo, para que a gente coloque o nosso amor no mundo. Só que quando a gente deixa de ver essas coisas como ferramentas, como uma ilusão mesmo, porque isso tudo é uma ideia, porque dinheiro é só um papel. Alguém discorda? O que tem por trás do dinheiro é a importância simbólica que ele tem, é a confiança que você deposita que aquele papel vale alguma coisa, tem um valor. Essa é a definição dos economistas de dinheiro. É uma coisa de confiança. É uma ideia. Dinheiro é uma ideia. Você pode rasgar todo o dinheiro que tem hoje e a gente viver só no númerozinho que tem lá, que você entra, sai, um cartão, continua sendo uma ideia. Uma grande ilusão achar que isso é um fato objetivo, que isso existe objetivamente. Quando a gente se torna aquilo, quando a gente acha que a gente se tornou aquilo, quando a gente acha que a gente é aquilo, aí a ilusão tomou conta. E aí é um momento em que a gente não consegue se desapegar, né?
Isso é uma ilusão, tudo isso é uma ilusão. Quando vocês fizerem o silêncio de vocês, para perceber isso. A máscara, o desejo, ele tem nele um senso de futilidade, de uma coisa ordinária, sem importância. Só que por algum motivo a gente fica ali sendo levado por eles, né? Você acabou de comer, por exemplo. Você precisa comer um doce. Aí eu pergunto, você precisa comer um doce? De verdade, biologicamente? Não. Mas aquele desejo, aquele sentimento de que eu preciso comer, ele parece real, mas ele não é real, é uma ilusão. Você não é isso. Mas a gente tem que satisfazer aquele desejo, porque satisfazendo aquele desejo, existe um certo amortecimento, existe uma certa anestesia de alguma coisa ali que não está bem integrado. Comida, bebida, droga, sexo, o que mais, gente? Pensamentos compulsivos, sentimentos compulsivos, obsessões. Tudo isso serve como amortecimento, assim. Tipo, às vezes tem uma dorzinha ali que a gente não está vendo, né? Mas porque a gente está ali sempre amortecendo, sempre voltando nos nossos amortecimentos. Cada um tem o seu. O meu, em geral, é açaí. Eu sou um pouco viciado em açaí. Me amortece. Gente, olha, caminhando para o encerramento, questione as suas necessidades, aquilo que você acha que é necessidade. Não que você vai... gente, não reprima os seus amortecedores. Vai entender o que te leva a eles. Mas não reprima, é isso que eu estou falando. Mas comece a questionar as suas necessidades. Nossa, eu preciso disso. Preciso comer agora. Eu tenho certeza que 95% das vezes, se você estiver questionando mesmo, você vai ver que é sua mente querendo te enganar. Que não existe necessidade biológica. Eu lembro que eu estava no retiro uma vez. Eu tenho uma questão com comida também, mas é diferente, não é gula. Eu tenho um pouco de medo de não comer, eu não sei o que é exatamente, preciso entender o que é isso. Sei que a gente tinha feito uns chá karmas lá, umas limpezas e tal, e a gente precisava ter uma dieta específica, né, no outro dia, que significava não comer toda hora igual eu faço. E aí uma hora eu falei, tô com hipoglicemia. Comecei a sentir mesmo hipoglicemia, ficar arrepiado, todos aqueles sentimentos de hipoglicemia, enjoado e tal. Aí eu fui lá no meu professor e falei, olha, eu preciso comer, eu tô com hipoglicemia. Ele falou assim, olha, eu vou te dar comida, mas eu só queria deixar registrado que é a sua mente. Aí ele virou, foi pegar minha comida. Na hora que ele falou isso, todos os meus sentimentos passaram. Todas as manifestações da hipoglicemia passaram. Falei, estou com hipoglicemia não. Vou continuar a minha prática, seja lá o que eu estava fazendo. Enfim. Fica à vontade. Assim, é um depoimento meu mesmo, né? Essa coisa do equilíbrio, da necessidade. Eu, tem um mês que eu tenho frequentado, tenho ido aos sábados. E nas semanas que eu te falei que eu tava super bem, tô me sentindo bem, tô com energia e tal. Cara, até o Gustavo falou pra mim, nossa, tá comendo muito pouco, tá comendo mal. E não é, porque você não tem essas necessidades, assim, eu não tô com fome, não tô com fome, na hora que tiver eu como. Né, assim, até no fim de semana, vamos tomar uma cervejinha, não tá, assim, é muito... Aí eu já percebi que na semana passada que eu já entrei num desequilíbrio emocional, assim, eu já comecei, quero comer. Vamos comer o quê? Vamos comer muito, quero comer muito, vamos beber, vamos isso. E aí você já começa a ficar muito tentado com as coisas que não são necessidades suas, assim. Sim. Muitas das vezes eu comi sem fome. Café, que é uma coisa que eu adoro, então tomo o triplo do café que eu tomaria só um de manhã de repente.
E aí se encaixa muito, eu tô trazendo uma experiência minha mesmo, assim, que eu percebi que quando eu tô em equilíbrio, quando eu tô conectada, eu tenho necessidade zero de muitas coisas. Exatamente. Que quando eu não tô, eu preciso. Tipo, eu quero comer uma besteira. A gente chegou na yoga semana passada falando McDonald's, a gente tô toda pensando aqui pro McDonald's. E que não era fome, né? Assim. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Você imagina, porque como é que você pode... Você pega um cara, igual Jesus, por exemplo, estava esperando um salvador pelas armas, né? Um cara que seria rei, de repente poderia ter isso, mas qual a necessidade que ele tinha, pelo amor de Deus? Não tinha nem onde dormir. Ele ainda falou isso, né? Algumas vezes sobre riqueza material, mas não só riqueza material, as coisas materiais, as coisas que a gente acha que a gente precisa e coloca para dentro, seja comida, seja bebida, seja qualquer compulsão, seja um bem. Cada um tem uma compulsão. Exato. Mas é isso. É por isso. Como essa coisa que para a qual a gente transfere a responsabilidade não é a coisa inicial, ela nunca vai conseguir transferir. Às vezes a gente é muito injusto com as pessoas por isso. A gente transfere para determinadas pessoas certas responsabilidades que elas nunca vão conseguir suprir. Nunca. E a gente fica esperando isso delas, porque a gente transferiu a carência para elas. Elas nunca vão conseguir suprir essa primeira. A responsabilidade de quem tem de fazer isso é você. Identificar, ressignificar, entender o que foi, perdoar. Entender que aquilo foi um desejo que você teve, uma necessidade que você teve, que às vezes foi sua criança precisando daquilo sem precisar de fato, às vezes é kármico. É um processo muito nosso, assim, muito individual. Totalmente. Porque você é Deus, você não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada. E eu repito toda aquela frase de Emmanuel, né, através de Chico Xavier. Agradeçamos a Deus a capacidade que cada um tem de resolver os próprios problemas. O amor a gente só dá, a gente doa. Quando a gente resolve os nossos problemas, a gente é capaz de resolver cada vez mais. Isso vai trazendo pra gente plenitude, cada vez mais. Vamos fechar os olhos, fazer um minutinho de silêncio, antes da gente encerrar. Pra voar.